Bom, pessoal, no último vídeo nós discutimos um pouco sobre o que é a elicitação de requisitos e quais são as atividades da elicitação de requisitos. Resumidamente, definimos que a elicitação de requisitos aborda basicamente a fonte dos requisitos, ou seja, a identificação dos fornecedores de requisitos e algumas técnicas de licitação de requisitos. Dentre essas técnicas de licitação de requisitos, existem algumas técnicas especiais, que podem ser usadas para coletar, extrair informações e conhecimentos sobre os requisitos dos usuários, e essas técnicas são a entrevista, JAD, brainstorm, prototipagem, questionário, cenários de casos de uso, observações e análises sociais, ou conhecido como etnografia, o reuso de requisitos, entre outros. Bom, então nessa aula nós vamos estudar, né, algumas dessas técnicas que são as mais comuns. Bom, a primeira técnica, então, que a gente vai falar é a técnica de entrevista. Ela é dividida nessas 5 etapas. A gente vai falar um pouco sobre como é a preparação da entrevista, o planejamento da entrevista, como se inicia a entrevista, faz a condução dela e faz o fechamento da entrevista. Com mais detalhes nos próximos slides. Bom, então, como a gente falou, a gente vai detalhar cada passo agora da entrevista. O primeiro passo da entrevista, que é a preparação, ela envolve obter conhecimento sobre a organização, sobre o ambiente que a organização está inserida, tentar identificar os objetivos de cada setor e o escopo do sistema. E o que a gente pode usar para ajudar a gente, né, nesses casos? Análise de relatório dentro da empresa, análise de procedimentos, análise de manuais ou outra documentação da empresa que ela tenha, ok? Tudo que tiver disponível a respeito da organização pode ser usado para a parte de preparação. Outro ponto é pesquisar sobre os termos comuns ao domínio da empresa na qual ela trabalha, né, o campo de domínio dela. Então, caso você não seja um analista de negócios, isso pode te apresentar alguns pontos importantes sobre o domínio do problema da empresa, certo? Então, todas as informações que foram discutidas, elas podem ser interessantes para ajudar no preparo da reunião. Bom, então a gente passa agora para a segunda etapa, que é a parte de planejamento. Essa etapa envolve você definir uma finalidade de uma entrevista, identificar quem são os entrevistados e os tópicos que são discutidos com cada um deles. Então, o que a gente pode citar que pode ajudar nesse processo, né? Primeiramente, a elaboração e apresentação com antecedência de uma pauta para os entrevistados, contendo a finalidade e os tópicos que serão discutidos. E preferencialmente tentar realizar isso sempre que possível a entrevista de cima para baixo, ou seja, você começa a conversar com diretores, chefes de departamentos, gerentes, e depois você chega nos funcionários, né, mais baixos. Por quê? Porque os diretores, eles são geralmente presidentes, né, são as pessoas que pagam ou pagaram pelo sistema, e eles têm um objetivo maior em mente, certo? E uma vez que você tem um objetivo maior, paga um software, é mais fácil você extrair requisitos que estão relacionados e alinhados com o objetivo maior, ok? Depois a gente passa para a próxima etapa, que é a iniciação de uma entrevista, né? Como você inicia a entrevista. E o que a gente pode falar para ajudar você nessa etapa? Normalmente você apresenta a finalidade da entrevista, os tópicos que foram discutidos, né, na entrevista, e aí você tem que tentar evitar o receio dos entrevistados em falar, né? Então é importante que você chegue, você apresente o processo que você vai utilizar, sobre o quanto você conhece da empresa deles, né? Informar que as informações que você está passando ali e que vão ser discutidas, elas vão posteriormente chegar nos entrevistados. Isso ajuda a diminuir um pouco, né, esse receio do entrevistado em relação à entrevista. Bom, e por fim a gente vai conduzir a entrevista, certo? Conforme ela foi planejada. E essa é uma etapa bastante importante. A gente recomenda que vocês estimulem o entrevistado ou o teu cliente a falar mais, pois as melhores entrevistas são aquelas nas quais o seu entrevistado ele fala mais do que você pergunta.
Então você tente evitar fazer perguntas do tipo que são restritivas ou que gerem respostas muito breves ou objetivas. Né? Essas respostas do tipo sim, não ou talvez. Né? Então, por exemplo, ao invés de você fazer uma pergunta do tipo o seu processo de venda é feito pela internet, onde o entrevistado irá responder sim ou não, é melhor que você faça uma pergunta do tipo me fale um pouco mais sobre o processo de venda e como ele é realizado. Quais são os canais de comunicação que vocês utilizam para poder fazer esse processo? Ou seja, você faz perguntas de forma aberta que incentive o seu entrevistado a poder falar. E uma outra boa prática que você pode aplicar é que, na medida do possível, você tente repetir as respostas que o seu entrevistado te dá, de forma que você checa se houve uma compreensão do que ele falou com o que você entendeu. E o mais importante, anote o máximo de informações possíveis. Uma boa prática é para você tomar nota de informações é você pedir autorização do seu cliente para poder fazer a gravação da entrevista. Hoje, a maioria dos computadores, dos celulares, possui um aplicativo de gravação de voz, né? Se o seu cliente ele permite, né, autoriza a gravação da entrevista, você pode posteriormente usar essa gravação para te ajudar a refinar ou a entender melhor algum ponto da conversa com o seu cliente que não ficou tão bem definido assim. Então é importante que você consiga redigir corretamente os documentos, como documento de requisito, a proposta técnica, e elas estejam corretamente alinhadas com o seu cliente, né? Você seguir esses passos. Bom, e por fim, a última etapa do processo da entrevista, que é o fechamento da entrevista, certo? Ela envolve você finalizar a entrevista através de um sumário de pontos que foram coletados durante a entrevista e você ter um entendimento correto sobre esses pontos. Então, para te ajudar durante esse processo, é importante que durante o fechamento você adote uma postura mais objetiva, né? Tente evitar comentários que não estejam alinhados com o que aconteceu dentro da entrevista. Tente evitar também tirar alguma conclusão muito pessoal a respeito do processo de negócio, por exemplo, de um cliente, né? Você é um analista de negócio, você já conhece mais ou menos um processo executado por outras empresas e você acredita que o processo do teu cliente poderia ser melhor, evitar esse tipo de conclusão por causa que você já tem um conhecimento prévio ou não, certo? E fazer qualquer tipo de crítica ou qualquer outra coisa do tipo, certo? Bom, e tendo em vista que existe uma grande dificuldade no processo da entrevista, né, a dificuldade de você anotar tudo o que foi discutido, é importante que você mantenha contato com o teu cliente após a realização da entrevista. Bom, então, as entrevistas, como qualquer outra técnica de licitação de requisitos, ela vai gerar dúvidas. Você não vai conseguir anotar tudo o que você quer, certo? E nem vai conseguir extrair todas as informações que você vai precisar. Então é importante que você mantenha o contato com o seu cliente, para que você possa ter a possibilidade de alinhar o seu entendimento a respeito do que aconteceu com o teu cliente, além de conseguir um comprometimento do cliente com aquilo que foi especificado, certo? Portanto, essa atividade ela envolve manter o contato para retirar essas eventuais dúvidas que possam aparecer no projeto. E esse contato ele pode ser feito através de via telefônica ou e-mail. Sendo que o e-mail, às vezes, é um pouco melhor, porque é mais fácil do teu cliente esclarecer mais pontos e além disso, ele deixa isso registrado, certo? Assim como a gente também pode usar qualquer outra forma de comunicação, como, por exemplo, Facebook, WhatsApp ou qualquer outro canal de comunicação. Inclusive, o CMMI e o MPS-BR, que são modelos de referência para melhoria de processos de software, nos processos de gerenciamento de requisitos e de desenvolvimento de requisitos, exigem práticas específicas que pedem que você mantenha o contato contínuo com o cliente, certo? Então, o que pode te ajudar nesse sentido é, se houver necessidade de pequenas reuniões com o cliente, faça reuniões de curta duração em relação à reunião principal, para tentar ajudar a melhorar o entendimento sobre os problemas e sobre os requisitos, ok? E se você trabalha em cima de um modelo de ciclo de vida iterativo incremental, um pouco antes de você finalizar uma determinada release do teu ciclo de vida do projeto, você tente implantar também
a essas micro reuniões, né, de forma mais rápida, de forma que você consegue validar aquilo que você já desenvolveu com o teu cliente e já conseguir mais especificações das próximas releases que você vai ter que desenvolver, ok? E isso também evita um pouco a ociosidade dos programadores ou da sua equipe, né? Bom, então para a gente poder concluir a nossa aula sobre técnicas de licitação, né, a técnica de entrevista, a gente vai falar um pouco das vantagens e desvantagens da técnica. A primeira vantagem da técnica é que você dá uma maior abertura para o seu entrevistado, de forma que ele consegue expor muito mais as ideias e os problemas que ele possui, certo? Consequência disso, o teu analista ele ganha um conhecimento muito mais profundo do problema em si, certo? Você ganha acesso às informações que são armazenadas informalmente. Quando a gente fala sobre conhecimento, a gente geralmente tem dois tipos de conhecimentos principais, que é o explícito e o tácito. O conhecimento explícito é aquele conhecimento que ele está descrito em manuais, descrito em relatórios ou qualquer outro tipo de documento. Enquanto o conhecimento tácito é aquele conhecimento que a pessoa adquire com a experiência dela de trabalho. Então é um conhecimento mais difícil de você extrair e através da técnica de entrevista você tem uma facilidade muito maior de adquirir esse tipo de conhecimento, certo? E por fim a gente tem um melhor julgamento dos envolvidos, né? Você incentiva melhor raciocínio tanto da parte do entrevistado quanto do entrevistador, certo? E com isso a gente fecha as vantagens. As desvantagens do método é que, primeiro, você tem uma dificuldade muito grande de registrar tudo que está sendo discutido, falado na entrevista. Ainda mais se você não usa uma ferramenta que te apoie na entrevista, como, por exemplo, fazer a gravação dela, você pode perder muita informação, né? E o segundo ponto, você tem que evitar muito surgimento de palpites e adivinhações, certo? Bom, gente, com isso a gente fecha a nossa aula sobre a técnica de licitação e entrevista, né? Então a gente fica por aqui, até a próxima.